Pesquisas diárias realizadas para o mercado financeiro e que circulam entre lideranças do PT e do governo indicaram que Flávio Bolsonaro chegou a superar o presidente Lula em simulações de segundo turno durante o carnaval. Essa pesquisa foi feita e a rejeição de Lula também aumentou nesse período, superando a aprovação em mais de 4 pontos. Após o carnaval, a desaprovação de Lula e a performance de Flávio Bolsonaro nas pesquisas recuaram. O governo enfrenta o desafio de reverter a tendência de rejeição, superando a aprovação que se mantém desde dezembro, quando o Datafolha já mostrava um empate técnico entre aprovação e desaprovação pessoal do presidente. A sua análise, Berenice Leite, eu quero te ouvir sobre esta pesquisa interna do PT. Pois é, Daniel, isso provoca uma reação. Obviamente, o PT sabe que Flávio Bolsonaro representa um perigo para eles. Eles não aceitam alternância no poder. Acharam que, deixando o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível, estariam com as eleições garantidas, mas não esperavam que essa reação, eu atribuo também esse crescimento nas pesquisas, ao próprio sentimento do brasileiro de fazer justiça. Porque, afinal, Jair Bolsonaro está preso por qual motivo? Esse processo não se sustenta, está cada vez mais evidente. E agora, recentemente, o episódio no Carnaval, milhões de reais sendo despejados numa escola de samba que sequer conseguiu se manter ali na elite, né? Parece que ela veio só mesmo para fazer essa propaganda rápida para o PT e a propaganda, o tiro acabou saindo pela culatra, né? Além de serem rebaixados, pegou muito mal. O povo brasileiro não aguenta mais pagar tantos impostos e não ver, de alguma forma, esses recursos se voltarem em forma de políticas públicas. E é isso que está acontecendo. O governo do PT usa o dinheiro público deliberadamente para se autopromover. Enquanto isso, o brasileiro vai no supermercado e só percebe que as coisas estão cada vez mais caras. O IBGE mente em relação as pessoas não estarem mais procurando emprego, quando, na verdade, o desemprego aumentou. O número de pessoas que estão buscando, inclusive, o seguro-desemprego já desmente os dados do IBGE. E é um governo que não se sustenta também pela verdade, né? Tenta comprar os seus eleitores e aqueles que são os mais apaixonados, os militantes, fecham os olhos diante de aberrações como essa. Flávio Bolsonaro vem conquistando, inclusive, eleitores fora da bolha, né? Não é só a questão da capacidade de transferência de votos que Jair Bolsonaro tem, que o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reconheceu, né, que Jair Bolsonaro tem essa capacidade de transferência de votos, mas Flávio também vem conquistando novos votos dentro da direita. Ele se apresenta como um perfil do Bolsonaro mais reticente, um Bolsonaro mais moderado, para aqueles que não se agradavam, porque o presidente falaria palavrões, mas hoje o povo brasileiro tá colocando da balança, Daniel, de que adianta, né, fazer discurso bonito e, na prática, roubar a sociedade. Acho que é isso que vai pesar nas eleições deste ano e o PT precisa correr atrás desse prejuízo. E vai fazer isso jorrando dinheiro no Congresso Nacional para poder aprovar as pautas que ele acredita que vai conseguir comprar os eleitores ainda neste ano. Talvez até contradizendo o que disse Fernando Haddad sobre esse suposto desafio da lógica eleitoral, o fato de haver essa transferência quase que automática de votos do ex-presidente Jair Bolsonaro para o seu indicado à pré-candidatura à presidência, o Flávio Bolsonaro. Então aí, esse cenário econômico e o cenário político também, ou seja, não há desafio, talvez, nenhum desafio à lógica eleitoral nesse sentido, por haver essa transferência quase que automática. Evidentemente, o ex-presidente Jair Bolsonaro tem um capital eleitoral gigantesco, mas quando você olha para a atual situação econômica, fatalmente, a população, o eleitor que está atento, ele tende, de fato, a buscar uma outra alternativa. Não é isso, Gutapini?
É a economia que importa no fim das contas. A agenda de liberdade contra a censura, contra o autoritarismo, infelizmente, essa agenda, ela ainda não encontrou terreno fértil no nosso Brasil para o combate a essa agenda censória. Nós estamos assistindo aí desde 2019 esse autoritarismo do Supremo Tribunal Federal e esse consórcio juntamente com o governo federal nessa pauta, nessa agenda censória mesmo, mas isso não ganhou, infelizmente, a opinião pública como a pauta econômica ganha. Porque as pessoas vão todos os dias, toda semana, no mercado, tem que matricular filho na escola, tem aqueles que têm o seu plano de saúde reajustado o tempo inteiro. Essa agenda de imposto no Brasil foi uma constante na vida do brasileiro nesses últimos anos. Mais de 27 impostos aumentados nesse governo, e tem mais agora, a gente vai falar mais adiante de imposto de importação, sempre no argumento de proteger a indústria nacional e encarecendo as coisas para o brasileiro. Nem essa isenção do imposto de renda, o brasileiro vai conseguir sentir o alívio no bolso, porque tem a contrapartida. Eles aumentaram o imposto do outro lado. Então, justamente para conseguir fazer essa compensação. E quem é que vocês acham que vai pagar por essa compensação? O empresário, aquele que gera emprego, aquele que está tentando manter a sua folha de pagamento, ele vai precisar aumentar esse repasse para o consumidor para ele poder dar conta da sua folha. Então, é aquele cobertor curto, cobre de um lado, descobre do outro, justamente porque o governo não quer fazer o dever de casa, ele não quer enfrentar a questão fiscal do nosso país, ele não quer diminuir gasto. E outra coisa, o que mais tem sido veiculado também são essas viagens milionárias do Lula, sempre com uma equipe muito grande, a primeira-dama esbanjando. O brasileiro percebe isso. Como é que eles estão defendendo os interesses dos pobres e oprimidos, estão aqui do nosso lado, mas a nossa conta é o tempo inteiro mais alta, a gente não consegue fazer o salário chegar até o final do mês e eles estão lá esbanjando? Então, o povo brasileiro percebe isso. E quando sente no bolso, isso se reflete nas pesquisas e também nas urnas. Zé Gutapini, você mencionou aí que quem vai pagar, no final das contas, por esse aumento no número de impostos, inclusive, bom, a primeira-dama Janja da Silva, você deve se lembrar, diz que a chamada taxa das blusinhas, quem iria pagar imposto seriam os empresários, esquecendo-se do óbvio que você acabou de dizer, que, ao fim e ao cabo, quem vai pagar por isso, com o aumento desses produtos, é o consumidor. Ponto muito bem lembrado por você. Bom, na corrida presidencial de 2026, Lula possui o apoio de 12 governadores, representando 53 milhões de eleitores, enquanto Flávio Bolsonaro conta com 5 governadores, que governam estados com 57 milhões e 300 mil eleitores. Embora Lula tenha mais chefes de executivo estaduais ao seu lado, Flávio se destaca por ter o apoio de estados com maior número de eleitores, incluindo São Paulo, o maior colégio eleitoral do país. A projeção para o segundo turno indica uma possível consolidação de apoio para Flávio, que poderia chegar a 13 governadores, enquanto Lula manteria seus 12. A reportagem também destaca a complexidade do cenário, com governadores buscando o Senado e palanques paralelos em estados-chave, como Minas Gerais e Pernambuco. Berenice Leite, quero te ouvir. Olha, é uma análise plausível, no entanto, eu acredito que essa questão de estados com maior colégio eleitoral é que realmente fazem a diferença, né? Não adianta ter ali uma quantidade enorme de estados governados pelo PT, mas a gente tem que lembrar que ter o apoio do governador não é ter o apoio dos eleitores daquele estado, né? A gente tem acompanhado, inclusive, lá na Bahia, uma grande possibilidade do governo do PT, depois de quase 2 décadas, finalmente saírem ali do comando do Estado baiano. Então, assim, apoio do governador, isso não define eleições. O que define é o voto do eleitor, né? E eu nem vou entrar no mérito das urnas eletrônicas, vamos confiar que elas são realmente o baluarte, né, do sistema eleitoral brasileiro. Agora, uma coisa é fato, o estado de São Paulo, o maior colégio eleitoral,
está com a direita, né? Tarcísio tem tudo para se reeleger, inclusive, e quem vota no Tarcísio certamente vota no senador Flávio Bolsonaro. Segundo o Colégio Eleitoral, nós temos Minas Gerais, que também, ao que tudo indica, vai predominar a direita. Ou vocês acham que Rodrigo Pacheco, como em 8 anos de senador, né? Não conseguiu fazer nada, não construiu nada. Inclusive, ele está mais para ir para o judiciário, ganhar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal, do que se eleger como governador do Estado mineiro. Então, assim, Daniel, realmente o que prevalece nesse momento são os votos e, claro, os estados com maior capital eleitoral. Mato Grosso também, eu vi ali nesse gráfico apontando, Mato Grosso é governado pela direita há muitos anos, né? Pelo menos um centro-direita, a esquerda ali, como se diz, não se cria, né? São os próprios políticos de lá que usam esse termo. Santa Catarina também, a direita predomina, enfim, são estados todos pujantes, e no Nordeste a gente percebe que há um anseio também desses eleitores por mudança. Agora, tudo vai depender de como essa campanha vai ser desenhada. O senador Flávio Bolsonaro, ele tem ali um coordenador de campanha, que é o senador Rogério Marinho, da região Nordeste, conhece quais são as demandas desses eleitores e acredito que tem uma corrida aí, um desafio muito grande nesse momento do PT para poder recuperar esses votos, e haja programa socialista, haja programa aí para poder abastecer e no final trazer algum resultado para o Partido dos Trabalhadores, porque percebo que se nas eleições municipais já foi uma derrota para a esquerda, imagine agora, com mais 2 anos que o povo pôde experimentar do governo petista na presidência da República, imagina o tombo que vai ser em 2026, agora em outubro, viu, Daniel?